Só lembrando que vai no link que está aqui na minha descrição ou no comentário que está fixado. Vai estar aqui o site com todos os meus links. Meu Discord, meu Instagram, meu grupo no WhatsApp, meu canal de transmissão no WhatsApp, meu canal no Telegram e meu Twitter. Vai lá, já entra no meu Discord, já vai lá, segue meu canal no Instagram, entra no meu grupo do WhatsApp, entra no meu canal de transmissão do WhatsApp, vai lá pro meu grupo do Telegram ou até mesmo no meu Twitter, para que você sempre receba uma notificação quando eu postar um novo vídeo, quando eu trazer aqui algumas atualizações, para que você não perca nada do que a gente tá tratando aqui no canal do YouTube. Beleza, galerinha? Tamo junto e fiquem com o vídeo. Fala, Hunter! Tudo beleza com vocês? Vamos agora dar continuidade à nossa série sobre CRT, ou a teoria de que cada candle é um range, que foi popularmente afamada ou ganhou fama a partir de um homem chamado Romeu, cujo qual vocês me ouvem falar muito sobre o Romeu da Turtle Soup. Hoje nós vamos deixar um pouquinho de lado essa questão CRT, Candle Range Theory, para a gente abordar basicamente o segundo pseudônimo que eu falo sobre o Romeu, Romeu da Turtle Soup. Vamos tratar hoje um pouquinho sobre a Turtle Soup. TS, T.S. Turtle Soup, brasileiramente falando em um bom português, sopa de tartaruga. Antes da gente trazer aqui algumas verdades sobre isso e mostrar para vocês a verdadeira sopa de tartaruga, não as variantes dela, lá desde onde o Michael cita ela lá nas suas palestras, de onde surgiu essas questões, ou muito antes de ser publicado esse livro, pessoas já viam essa questão no gráfico. E é isso que eu vou trazer para vocês hoje, essa verdade, para que vocês tirem essa venda dos olhos de vocês achando que o Romeu criou isso. Eu não estou aqui tirando os créditos dele por trazer a fama devida a essa questão, mas é importante que vocês saibam de onde veio essa terminologia, Turtle Soup, ou sopa de tartaruga. A primeira questão que eu quero que vocês saibam é que a sopa de tartaruga é um modelo, tá? É um modelo / estratégia de negociação que foi popularizado pelo Romeu. Então tal que eu chamo ele de Romeu da Turtle Soup. Segundo ponto, ele não é o criador e não é a primeira pessoa a ensiná-la. Ele não é o criador e não é a primeira pessoa a ensiná-la, nem vai ser a última que vai tratar sobre. Porque isso aqui é algo que vem desde muito tempo atrás. Terceira questão. O ICT menciona a sopa de tartaruga ou a Turtle Soup, que o CRT tanto fala, que o Romeu tanto fala, em algumas de suas palestras. Já desde lá, 2016, 2015... o Michael já fala sobre a Turtle Soup. Não é algo novo, não é algo que, meu Deus, uma nova descoberta, ele merece ganhar o prêmio Nobel. Não. O Michael já menciona isso, lá desde 2015 eu já consigo ver vídeos do Michael tratando sobre a Turtle Soup, sobre essa questãozinha, certo? Terceiro ponto, ou quarto ponto, melhor dizendo. A Turtle Soup, ou a sopa de tartaruga, foi mencionado ali basicamente em literatura pela primeira vez em 1996. Tá? Em 1996, por um cara chamado Larry, que foi entrevistado lá em um livro. Esse livro o Michael fala muito dele e tal. E naquele livro tem diversos padrões, tem diversas metodologias de abordagem sobre o mercado e assim sucessivamente. Tem diversas questões. Fala sobre indicador, fala sobre um monte de coisas. Eu já li esse livro recentemente. A única coisa que serve são duas questões que eu vou trazer aqui para vocês. É a sopa de tartaruga popularmente dito e outra questão que eu penso que o ICT criou a metodologia do Daily Bias a partir disso. Tá? Eu pude ver isso no livro, que é muito interessante. Traz uma ideia e uma remontagem muito grande do que o Michael ensina como sendo Daily Bias. Nas próximas videoaulas, lá na frente, eu vou trazer para vocês, quando eu for tratar sobre o Daily Bias para vocês, desmistificando o Daily Bias, certo? Então, esse livro, ele ensina como usar as faixas de 20 dias para encontrar a sopa de tartaruga correto. Tá? Olha a questão do tempo já surgindo, ainda antes do Michael trazer isso. O livro ensina como usar as faixas de 20 dias para encontrar a sopa de tartaruga correta. O tempo é mais importante que o preço. Saibam disso. O tempo é mais importante que o preço. Para que vocês melhor fixem o conhecimento, tá aí para vocês escreverem esses 5 pontos. A sopa de tartaruga é um modelo de estratégia de negociação que foi popularizado por Romeu,
na atualidade. Então, tal como vocês já bem sabem, ele é conhecido pelo Romeu da Turtle Soup. Ele não é o criador e não é a primeira pessoa a ensiná-la. O ICT menciona a sopa de tartaruga em algumas de suas palestras mais antigas, já desde lá 2015 para frente, já vemos o ICT falando sobre isso em seus vídeos. A sopa de tartaruga foi mencionada pela primeira vez lá por volta em livros em 1996 por Lawrence Lewis e uma entrevistadora chamada Linda, esse nome aí em inglês para vocês, quem manja melhor aí, Brainford, que são os autores ali de All Street Smart. O livro, ele vai ensinar basicamente, como a gente vai tratar aqui sobre a Turtle Soup, eu vou trazer só essa questão para vocês, não vou trazer a questão do Daily Bias, que muito provavelmente eu penso que tem uma ramificação do que o Michael ensina sobre. O livro ensina como usar as faixas de 20 dias, olha aí o tempo já surgindo já desde aqueles caras lá de trás, tá? Já surgindo desde aqueles caras lá de trás de 1996. O livro ensina, o Larry, né? O Larry vai ensinar mais ou menos como usar as faixas de 20 dias para encontrar a sopa de tartaruga correta. O tempo é mais importante que o preço. Então, basicamente, de onde esse tal de Larry ele tirou essa ideia sobre sopa de tartaruga? Preste atenção que essa história é bem interessante, certo? Mais ou menos lá na década de 80, 1980, um grupo de trades conhecido como as tartarugas utilizavam um sistema que basicamente empregava um rompimento de 20 dias no preço, ou um falso rompimento de preços de 4 semanas, também foi popularizado ali, pessoal, anteriormente por um cara chamado Richard. Veja, essa questão de rompimento, de falso rompimento, já desde 1980, um grupo de trades conhecido como tartarugas já falava sobre isso, certo? Eles já falavam sobre isso. E um rompimento ali, basicamente de 4 semanas, também foi popularizado por um cara chamado Richard, como uma estratégia padrão para seguir a tendência. Então, basicamente, o que é que esses caras pensavam, né? Se o preço fizesse um novo topo de 20 dias, alguém compraria. Se os preços fizessem um novo fundo de 20 dias, alguém venderia. Isso tende a funcionar no longo prazo se negociado em uma grande cesta de mercados. Há grandes chances de que, se negociando em uma grande cesta de mercado, porque há grandes chances de que algo em comum aconteça em algum mercado. Como, por exemplo, alguma guerra de petróleo bruto ou uma queda lá no café. O sistema é muito dependente da captura de um evento extraordinário ou de uma tendência significativa. Isso aqui era o que os tartarugas faziam, tá? Eles acreditavam basicamente que se formasse ali um rompimento no topo de 20 dias, iria dar continuidade, ou um rompimento no fundo de 20 dias iria dar continuidade. Mas isso dependia muito do quê? Isso dependia muito de alguma guerra, de alguma queda, de alguma notícia de grande relevância, certo? Era isso que as tartarugas faziam. O Larry, quando observou isso, ele vai trazer algo muito interessante. Preste atenção no que é que o livro diz. No entanto, ele também tende a ter grandes quedas e uma baixa taxa de vitória, devido ao número significativo de falsos rompimentos. É aqui que reside a oportunidade da sopa de tartaruga. Olha só. O livro fala mais ou menos assim, ó. O nome desta estratégia não deve ser interpretado como de respeito ao grupo das tartarugas ou a qualquer pessoa que negocie o sistema das tartarugas. Alguns amigos do Larry batizaram humoristicamente este padrão de sopa de tartaruga e o nome pegou. Simplesmente isso, certo? Simplesmente isso. Esse método, ou ele fala, né, o nosso método, na entrevista que ele está dando lá para a entrevistadora do livro, ele fala que identificar os momentos em que ocorre um rompimento e subir a bordo para a reversão. Muitas vezes, quando o mercado está ali em tendências fortes, os falsos rompimentos são de curta duração. No entanto, algumas vezes as reversões são intermediárias a longo prazo e levam a ganhos espetaculares. Assim como todas as outras estratégias apresentadas neste manual, ou seja, no livro, este não é um sistema mecânico. A negociação deve ser gerenciada de acordo com as regras de gestão de dinheiro descrito nos capítulos anteriores. Devido à vivência da ação do mercado em torno desses pontos de alta e baixa de 20 dias, você deve observá-los para se preparar para antecipar a volatilidade e a subsequente oportunidades de negociação. Aí veja só, olha só como é que eram as regras que esse cara trouxe, né? O Larry. Para compras, vendas são revertidas. Então, primeiro ponto da sopa de tartaruga original ali, já que vocês sabem todo um contexto.
hoje deve fazer um novo mínimo de 20 dias. Ou seja, você vai analisar 20 dias atrás e hoje deve fazer um novo mínimo nos últimos 20 dias. Quanto mais baixo, melhor, o Larry fala. Aí, o segundo ponto das regras. O mínimo anterior de 20 dias deve ter decorrido a pelo menos 4 sessões de negociações. Isso é importante. Terceiro ponto. Depois que o mercado cair abaixo do mínimo anterior de 20 dias, coloque uma ordem de entrada de compra de 5 a 10 tickets ou pips ou pontos acima do mínimo anterior de 20 dias. Esta ordem de compra só vale hoje. Ele está falando isso, essa ordem de compra só vale hoje. Se o stop for preenchido, coloque imediatamente, ou se, melhor dizendo, se a compra for preenchida, coloque imediatamente o stop loss inicial. Tá? Coloque imediatamente o stop loss inicial. À medida que a posição se torna lucrativa, use o trailing stop para evitar perdas. Algumas dessas negociações durarão em torno de 2 a 3 horas, algumas durarão alguns dias, devido à volatilidade e ao ruído nessas faixas e mínimas de 20 dias. Cada mercado se comporta de forma diferente. Regra de reentrada. Se você for parado no primeiro ou segundo dia de negociação, poderá reentrar em uma nova compra uma nova ordem de compra no seu preço de entrada original, apenas no primeiro e segundo dia. Ao fazer isso, você deve aumentar sua lucratividade em uma pequena quantia. Essas são as regras da Turtle Soup original, certo? Repare, ela tipifica a swing trade, ela tipifica swing trades ali, certo? Por quê? Porque era observado dentro de questões de 20 dias atrás. Se vocês forem ler o contexto do livro, vocês vão entender o que é que eu estou falando aqui, certo? Deixa eu colocar aqui na tela aqui para que vocês vejam as regras. Então, observem aí no gráfico, eu já li para vocês basicamente de onde surgiu esse nome sopa de tartaruga, que foi alguns amigos do Larry que colocaram tal, coisa e outra, tudo nos pormenores. Enfim, revejam e anotem o que vocês quiserem sobre a história. Mas aqui está o ponto inicial, o pontapé inicial lá em 1996, quando lançaram esse livro, o Larry falou isso. Essas 6 regras para se estar operando sopa de tartaruga. Hoje deve fazer um novo mínimo de 20 dias, quanto mais baixo melhor. O mínimo anterior de 20 dias deve ter ocorrido a pelo menos 4 sessões de negociações, isso é muito importante. Depois que o mercado cair abaixo do mínimo anterior de 20 dias, coloque uma ordem de entrada de compra de 5 a 10 tickets acima da mínima anterior de 20 dias. Esta ordem de compra é bom e vale somente para hoje, é isso que ele está querendo dizer. Se a ordem de compra for preenchida, coloque imediatamente um stop loss inicial, válido até ser cancelado. Um ticket abaixo do mínimo de hoje. À medida que a posição se torna lucrativa, use o trailing stop para evitar perdas. Algumas dessas negociações durarão de 2 a 3 horas e algumas durarão alguns dias, devido à volatilidade e ao ruído nessas máximas e mínimas de 20 dias. Cada mercado se comporta de forma diferente. E a regra de reentrada é basicamente o que? Se você for parado no primeiro ou no segundo dia de negociação, poderá reentrar em uma ordem de compra no seu preço de entrada original, apenas no primeiro ou no segundo dia. Ao fazer isso, você deve aumentar sua lucratividade em uma pequena quantia. Tá? Então, vamos dar algumas olhadas em alguns exemplos lá de 1995, que é basicamente os exemplos que são mostrados no livro. Se você tem interesse em ter esse capítulo do livro ali traduzido, é só entrar lá no grupo do WhatsApp, que o link está na descrição, e você vai encontrar lá esse PDF que eu vou estar mandando lá. Tranquilo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de 1995, de basicamente como era a original Turtle Soup. Então, se vocês bem podem perceber, são alguns exemplos que são mostrados durante o livro, e dentre esses exemplos estamos bem aqui. Então, reparem comigo, o autor cita que a gente tem que estar procurando 20 dias. A gente conta 20 dias, certo? Quando há um consumo nessa máxima aqui de 20 dias, a gente espera que esse dia aqui, ele faça o quê? Ele termine meio que interno aqui. Então, a gente coloca uma entrada na mínima, aqui, ó, e o stop aqui acima. À medida que essa entrada é efetuada, de imediato você coloca o stop e já conduz esse stop, aproveitando esses falsos rompimentos. O que o grupo das tartarugas faziam, basicamente? Esses 20 dias aqui, havia um novo rompimento aqui, eles ficavam dependentes de notícias de alto impacto
para que desse continuidade. Basicamente, eles estavam operando o rompimento, certo? Aí veio esse Larry e fez, não, peraí, esse sistema aqui das tartarugas deixa muito falso rompimento. Então, vamos começar a trabalhar dessa forma aqui. 20 dias, deu acima desses 20 dias, fechou abaixo, eu vou colocar uma ordem de entrada e um stop aqui. E assim sucessivamente, tá? Reparem, esse primeiro dia aqui tem muitos falsos rompimentos, ó. Muitos falsos rompimentos que ele vai lá e aproveita. Como, por exemplo, essa mínima aqui, ó. Essa mínima dos últimos 20 dias aqui. O mercado vai, consome, abre, cai, sobe e fecha acima. Então, no próximo dia, ele basicamente faria o quê? Uma compra, um stop aqui e começaria a fazer a condução do seu stop. É isso que a original Turtle Soup prega, certo? É em um gráfico diário ali, basicamente. Então aqui, ó, temos outro exemplo da sopa de tartaruga original, onde vocês podem ver aqui basicamente uma alta consumindo uma máxima ali de 20 dias atrás. Quando essa máxima é consumida, é fechada então dentro desse range. Então no próximo dia o Larry fala, ó, vamos colocar uma venda aqui, stop aqui acima e vamos começar a fazer a condução de stop no trailing stop para maximizar isso. Essa é a Turtle Soup original que o Larry fala. Ainda temos uma segunda variante dessa Turtle Soup original. Beleza, então vocês viram de onde surgiu essa tão famosa aí, Turtle Soup, sopa de tartaruga, o porquê, de onde veio esse nome e assim sucessivamente. Aquela é a sopa de tartaruga original que o Larry ele traz. Só que existe uma segunda sopa de tartaruga que esse cara ele explica dentro desse livro, que é a sopa de tartaruga mais um. Sopa de tartaruga mais um. O que é essa sopa de tartaruga mais um, pessoal? A sopa de tartaruga mais um é quase idêntica à configuração da sopa de tartaruga original, exceto que ela ocorre um dia depois, certo? Ela ocorre um dia depois. Pode ser negociada em todos os mercados e em todos os períodos. O Larry deixa isso bem claro durante o livro. Então, estamos procurando que o mercado faça uma nova máxima ou mínima intermediária e em seguida reverta no dia seguinte. Com tantos participantes de tendência de rompimento na área dali do investimento, as recompensas são grandes. Quando os rompimentos eles falham e revertem, isso é especialmente verdadeiro se o mercado tiver dado aos participantes as chances de adicionar as posições existentes. Esse padrão também é lucrativo porque alguns participantes entram apenas em um fechamento fora de uma nova máxima ou mínima de 20 dias. Assim, o mercado prendeu ainda mais esses participantes. Esse cara, ele observou isso de uma forma maestral. Quando ele observou isso de uma forma maestral, ele teve uma sacada. Pô, a sopa de tartaruga original é bacana, mas vamos colocar aqui um plus a mais nessa variante aqui da sopa de tartaruga, a sopa de tartaruga mais um. Então, as regras para a sopa de tartaruga mais um, vocês vão ver que vai casar muito no que o Michael ensina como sendo swing high e como sendo swing low, que ele já fala que aprendeu com Larry Williams. Então, quais são as regras para isso, pessoal? O mercado ele faz uma nova mínima de 20 dias, o mínimo anterior de 20 barras deve ter sido feito a pelo menos 3 sessões de negociações anteriores, o fechamento da nova mínima de um dia deve estar tá, abaixo da mínima anterior de 20 barras. Uma ordem de entrada de compra é colocada no dia seguinte, ou seja, dia 2. O dia 1 fez a manipulação dia 2. Na mínima anterior de 20 dias. Se você não for preenchido no dia 2, a negociação ela é cancelada. Ou seja, se ela não é ativada ali no dia 2, ela é cancelada. Se preenchido, coloque um stop de venda, protetor ali de um ticket abaixo ou acima de onde você entrou, e então deixa a operação rolar. Obtenha lucros parciais dentro de 2
a 6 barras e siga um stop no restante de sua posição. O que é isso, David? O que é que esse cara está falando? Esse maluco está falando? Esse maluco está falando basicamente isso aqui, ó. Então, observem comigo. Aqui houve o rompimento, certo? Dia 1. Aqui houve o rompimento do dia 1. Então, ele aguarda o dia 2. Ele aguarda o dia 2, certo? Ele aguarda o dia 2 aqui. E então faz o quê? Então, coloca uma venda bem abaixo disso daqui, ó. E um stop aqui acima, certo? Ele coloca uma venda bem aqui abaixo e um stop aqui acima para surfar esse restante de queda. No modelo 1, o que é que ele faz? O preço consumiu aqui, fechou aqui, ele já sai vendendo com o stop aqui acima, certo? No modelo 1. Se eu citei a partir da vela 2, eu estava confundindo. Modelo 1 da Turtle Soup ele faz essa manipulação em um mercado fechando aqui já, ele já faz a venda. No modelo 2, ele aguarda o segundo dia. Nesse segundo dia vindo, ele aguarda o preço quebrar abaixo dessa mínima aqui no dia 3, ó, o stop vem aqui acima, então ele segue surfando durante toda essa venda, certo? Em 6 barras ali, basicamente, ele tira lucro e vai movendo o seu stop.